Boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz. Boa noite ao pessoal que está na rede social, Instagram, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que todos não esqueçam de colocar o celular no silencioso, tá? Para não atrapalhar a nossa concentração. E só uma dica, pessoal, quando vocês chegam, tá, essa luz ambiente bem fraquinha, essa música ao fundo, é para a gente sentar, deixar os problemas lá fora e se conectar com o plano espiritual para a gente poder receber o que a gente veio buscar. A gente veio doar um pouco de energia, mas a gente também veio atrás de alguma coisa, né? Então é muito importante a gente estar conectado com o plano espiritual, porque senão fica muito difícil deles trabalharem o que a gente veio buscar, ou chegar próximo do que a gente veio buscar. Então quando a gente chega aqui, senta, aproveita a música, fecha o olho, mentaliza uma natureza, uma cachoeira, e vai se conectando com o plano espiritual, vai abaixando aquela frequência do cérebro que a gente tem aí fora, aquela loucura. Então quanto mais tranquilo, mais fácil a nossa conexão com o plano espiritual e mais fácil o plano espiritual consegue atender a gente. Tá bom? É só uma dica, experiência própria. Tá bom, gente? Obrigado. Vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. Peço que todos fechem seus olhos. Vamos unindo os nossos pensamentos em um só pensamento, como se todos estivessem interligados. E com essa força de um só pensamento, vamos subindo até os anjos do Senhor, ao encontro do nosso Mestre Jesus. Vamos passando por campos verdes floridos. Vamos sentindo uma brisa suave no rosto, o canto dos pássaros, a tranquilizar nossa mente e nosso coração. Uma cachoeira linda no arco-íris. Ao fundo a imagem do Divino Mestre Jesus. E neste encontro, todos juntos, vamos pedindo, Pai, que os mentores espirituais possam conduzir os trabalhos da noite, na noite de hoje, nos auxiliando e nos direcionando, para que possamos ter um bom atendimento, uma boa palestra e bons trabalhos. Vamos imaginando o abrigo de luz envolvido numa chuva de luzes vindas do alto, todo protegido e iluminado. E assim vamos nos conectando em definitivo com a tua oração, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Que assim seja, graças a Deus, que os mentores amigos possam estar conosco na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Para a nossa leitura de preparação, do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A regra áurea: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já começa difícil, né, gente? Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia,
que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais ao outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Uma lição simples que tem mais de 2000 anos e a gente vê uma enorme dificuldade em praticar. Mas a gente chega lá e a gente aprende, né? Espero que sim. Né, Deise? A Deise hoje vai trazer para a gente um tema bem legal e forte. Palavras de mãe. Bem-vindo e ótima palestra. Preciso fazer assim. Não dá para ver. Melhor. Tem que ir lá para mudar? Você precisa que eu vá mudando para você. Eu vou Tá. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre, não é? Que bom, né? Dia frio, noite fria, mas coração quente, né? Estamos todos felizes em nome de Jesus, né? Eu vou lembrar para os senhores, né? Uma passagem muito linda. Diz que o nosso Mestre Jesus estava à casa de Pedro. Ele costumava recear lá, né, com seus discípulos e aproveitava aqueles momentos para falar da palavra de Deus. Em determinado momento, o Mestre olha aquelas pessoas, né, cada uma atarefada, falando palavras que não eram tão edificantes assim, e chama Pedro para uma conversa. Pedro, por que no dia da semana você não se reúne com seus familiares e fala sobre Deus, fala sobre o nosso Pai? Pedro responde ao Mestre: mas como? Minha sogra não me deixa. Os meus irmãos estão sempre em conflito. Eu chego cansado do trabalho. Mas Pedro, procura um dia estudar para que possa clarificar os teus pensamentos, inclusive a de melhorar as tuas relações de afeto. Diz que Pedro, muito cismado, né? De espírito rústico, reflete. É verdade. Vou estudar, mestre. Então, que assim seja. Pedro escolhe um dia, um horário, e sobre
a responsabilidade do mestre, inicia-se aí o primeiro evangelho no lar. Esse mesmo evangelho que o dia de hoje nós fazemos nas casas espíritas, o mesmo evangelho que é feito em qualquer casa com religação religiosa. Está inaugurado um momento de paz e reflexão para todos nós. É importante nós trazermos isso ao dia de hoje, porque nós vamos falar de um tema que é dentro do lar, sobre a visão de Joana de Ângeles, que é trazida por Divaldo Pereira Franco, né? Que é conhecida como a autora que busca em todos nós um ser que melhore as suas emoções, que possa se projetar daqui para uma vida de relação melhor do que nós desfrutamos. Dentre tudo que há na doutrina, talvez seja mais rigorosa, porque ela exige de nós um comportamento que nós ainda não alcançamos e que invariavelmente nós temos uma dificuldade de mudança. Então hoje nós vamos falar com alguns pontos críticos, né? Pode mudar para mim, por favor. Só 2 vezes hoje, tá? E alguns pontos críticos, né? Todos conseguem ler? Que existe dentro do lar, né? Dá para ler. Que existe dentro de um lar, né? Selecionamos, né? Segundo o texto, para nós não fugirmos tanto por conta do tempo, né? Então, eu vou ir por itens, e aqueles que quiserem se manifestar, eu deixo sempre à vontade, né? Talvez não seja corriqueiro, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se a gente puder, a gente pode responder, né? Dentro de um lar tem irmãos antagônicos, né? Aí é bom nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós temos a nossa relação pelo sangue, convivemos entre família, e temos aqueles amigos que são simpáticos, que podem estar ou não dentro da família. No caso, a nossa querida Joana diz assim, que os irmãos antagônicos, né, são aqueles irmãos que são muito diferentes na sua personalidade, que não se dão bem de jeito nenhum. Embora os pais peçam paz, tranquilidade, né, que possam compreender uns aos outros, são irmãos em reajuste por muito tempo. Isso quer dizer que em algum momento eles despertaram o desafeto, né? Eles não se amam. E porque eles não se amam, por alguma divergência que nós desconhecemos, né, estão reunidos na mesma família, né? E às vezes podem até ser gêmeos, né? Vocês já ouviram falar de gêmeos? Todos estão atentos? Vamos estar atentos ao tema de hoje, que o tema familiar costuma sempre influenciar, né, pelas vibrações não harmônicas aqueles que querem melhorar. Né? Cônjuges em litígio. Olha que coisa mais real para o dia de hoje. Nós temos aí na sociedade os pais que se separam e que não estão em paz, né? Não é assim? Brigam por tudo, entram em conflito, em desafios, querem os filhos, não é assim? Eu fico com tal filho, eu visito tal dia. E se tem cachorro, se tem gato, papagaio, porque hoje é lei, né? Está na lei dos animais, né? Declarado como objeto, mas está na lei. Querem ficar com o animal, um fica tal dia, 2, 3 dias. Geralmente, os cônjuges de litígio levam algo para aquela relação que é antiparental, né? Um fica com o filho, fala mal do pai. Está com o pai, está com a mãe, fala mal. Um fala mal do outro. Esses são os cônjuges. Não é só mais os bens materiais, né? Acho que nunca foi, né? Talvez esse momento da sociedade reflete isso, né? Que a briga se permanece por conta não só dos objetos, né? Mas pelos seres, mais ostensivamente, né? Então, eles
são colocados aí pela Joana, né? São os testamentos, as heranças, né? Vamos dividir o que é meu e o que é teu. A lei mudou, né? De alguns anos para cá, o fato de você conviver com uma pessoa, né, passa a lhe dar direitos sobre os bens, né? Não era assim há 50 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, era bem diferente, né? E o que o Evangelho, né, diz para nós, né? Que o divórcio, que é o caso, né, ele é permitido. Nós somos feitos para sermos felizes, né? Mas desde que haja uma harmonia, né? Um respeito de uns para com os outros. E aí ela coloca nessa situação, não é? Né? Nessa situação vai originar todas as outras condições da família, né? Aí ela coloca que há animosidades entre filhos e pais, né? Da comidinha ali. Filhos e pais. Todos se dão bem com seus pais aqui? Um só, tá? É difícil relação, né? Ali são filhos. Tem uma mãe. Quem mais? Tirando a nossa querida lá, né? Lívia, que eu sei. Quem tem mais pais e mães aqui? Quem que é mãe? Vamos fazer. Quem são os pais aqui no dia de hoje? Levanta a mão, por gentileza. Só tem 3, 4? Ah, tem pouquinho. 4, 5, tem bastante, gente. Os pais estão tudo inibidos. Imagina que se tivesse com os filhos aqui era um problemão, né? Então eles colocam aqui, né? A animosidade entre filhos e pais. Principalmente no fato de educar, né? Você vai educar, os pais costumam sempre falar, né? Que um filho é diferente do outro. Para educar, então, imagine que quando nós estamos na pátria dos espíritos, né? Os livros dos espíritos dizem que nós imploramos para os nossos pais para estar aqui. Não foram os pais que pediram, pelo amor de Deus, meu filho venha. Foram os filhos. E quando nós estamos aqui, nós costumamos desrespeitar pai e mãe, não é? Tanto que para a nossa vergonha, não sei se eu já disse aqui, né? Mas não fica valendo o dia de hoje, né? Nós temos um capítulo do Evangelho que diz honrai pai e mãe. Nós não deveríamos ter esse capítulo, né? É um capítulo que só depõe contra o filho que deve respeitar seu pai, portanto, dever chamar pelo Cristo, conforme nosso irmão falou hoje, amar o próximo como a si mesmo, através da prática da caridade. Né? Afetos transformam-se em desafetos. Quantos amigos, né? Alguém tem desafeto aqui? Já brigou com amigo, com parente? Ah, não é possível, eu acho que é todo mundo da paz, não? Tranquilidade total, né? Sim. As pessoas é que brigam com a gente, não somos nós que brigam, não é assim? Esses desafetos é importante aqui, né? Porque são eles que nos trouxeram aqui, nesta vida. Nós não soubemos retroceder na nossa forma de sentir, na forma de pensar, e por conta disso, nós estamos aqui. Seja pai, mãe, tio, tia, amigo, irmão, qualquer pessoa que tivéssemos em relação. Então nós estamos nesta vida, nessa oportunidade que muitos acham que não é legal, né? Podia ser um pouquinho melhor, espiando, né? Segundo o livro dos Espíritos diz, né? Depois eles falam, aqui embaixo eles falam aqui, ó. Afetos transformam-se em desafetos em tempestades verbais. Eu vou acrescentar mais 2 itens, né? Agressões com consequências fatais. Não é uma realidade de hoje, gente. As pessoas se agridem verbalmente. Não é assim? Antes, agredia-se verbalmente e ficava muito pelo básico, né? Hoje não, hoje as agressões são físicas, né? São violentas, né? Conforme ele diz aqui, com consequência fatal e consequência à morte, né? Porque não há mais a tolerância. Nós não temos mais a tolerância, né?
Os estudos, né, alguns estudos dizem que nós nunca vamos amar. É um estudo que existe, né, de comportamento. Nós nunca vamos amar. Por quê? Por conta da ausência da tolerância. O máximo que nós vamos conseguir é tolerar-nos uns aos outros, né? Para amar o outro, nós precisamos do quê? De renúncia de si mesmo, esquecer que somos orgulhosos, porque nós temos que esquecer. Egoísmo não pode nem estar na lista para a gente poder riscar. Amando um ao outro, como Jesus nos amou. E é tão difícil nós fazermos isso, porque a gente segue uma sequência, né? Eu vou lembrar, mas eu tenho certeza que o senhor sabe. É fácil amar a Deus? O que acha fácil amar a Deus? Nossa, gente, é fácil. Muitos dizem que é fácil amar a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo? É difícil? Muito. Pois tem, aí eu vou fazer os senhores pensarem se já não analisaram, né? O mais difícil é amar a Deus. Porque lá a lei diz assim: se eu amar o meu irmão como a mim mesmo, eu amo a Deus. Então, é tudo cíclico. Eu preciso respeitar o meu irmão como a mim mesmo, para eu entender as suas necessidades, as suas imperfeições, para poder crescer em amor. Paulo de Tarso falava isso, né? E depois, sim, aí eu compreendo a lei de amor que é que Jesus nos trouxe. O que é o Evangelho? A lei de amor, a lei que o Pai autorizou o nosso Mestre Jesus a trazer até nós, né? E aí ele vai falar aqui, né? Onde nós estamos, né? Enfermidades rigorosas leva a revide impiedoso. Toda vez que nós estamos fragilizados pela enfermidade, quando tiver uns minutinhos, você me avisa, tá? 5, 7? Não preciso ter 25 para as 9, tá? Dá. Né? Então, assim, todas as vezes que nós estamos enfermos, nós estamos suscetíveis à vontade do outro. Aí nós vamos abrir um belo de um parênteses, né? A enfermidade por si só ela traz a fragilidade. Emmanuel, né, que é o que o Chico, né, trabalhou, né, seu mentor espiritual, ele diz que quando nós estamos enfermos, toda a nossa capacidade de pensar, de sentir, está voltada para a enfermidade. Nós não pensamos outra coisa, nós só pensamos na enfermidade, nas consequências e talvez uma possível cura, é o que nós todos nos dirigimos. Só que exatamente neste momento nós estamos mais frágeis. Então nós vamos depender de outra pessoa, ou filho, ou um tio, um esposo, para nos auxiliar a passar por esse processo. Muitos não conseguem passar junto, então eles abandonam. Por isso que tem muita gente que não suporta, não é? A enfermidade como prova, não é? Como não suporta, não é? Aí vem uma questão bem grave dita pela nossa querida Joana, né? Que nesse momento que você está fragilizado, se você não desenvolver o seu potencial de amor, de respeito uns com os outros, na sua família, naquele núcleo, com aquelas pessoas, é este momento que você vai sofrer isso aqui que eles chamam de revide impiedoso. Então, aos maus tratos, não é? Tanto verbal como nós passamos, os físicos, palavras que vão levar ao que nós voltamos aqui aos desafetos, tudo por conta das enfermidades, né? É o que a gente vive, basicamente isso, né? Principalmente esse aspecto é muito na velhice, né? Nós vamos ver aí a velhice que está com as enfermidades bem, né, altas, né, que os filhos se comportam assim, os cuidadores, né? Veja, nós estamos aqui generalizando, mas não são todos. São as possibilidades reais, né, que todos nós conhecemos, né? E depois, como a pessoa está
enferma, é a hora da pessoa, que é aquela que se sente, né, no poder sobre a fragilidade, ele vai descontar tudo aquilo que ele acha que você fez. Ou tenha feito, nós não sabemos, né? Mas é bom que nós saibamos respeitar uns aos outros e cultivar, né, as virtudes, para que neste processo, se for um reajuste reencarnatório, né, porque nós estamos em débito de amor um para com os outros, a gente possa vencer. Tudo bem? Nós estamos no tempo ainda, né? E aí ele fala, faz efeito sobre o domínio dos filhos, né? Deu uma cortadinha também, né? É a mesma circunstância, né? Por isso o Evangelho fala de honrar pai e mãe e não jogar para os últimos cômodos, né? É um assunto também, né, que veicula entre nós, porque o que acontece? Se forem muitos irmãos, começa aquele conflito. Quem vai cuidar do pai, quem vai cuidar da mãe? Se tem alguém que cuide, quem paga? Não é uma coisa para nós analisar. Nós estamos falando de Joana, né? Esse livro SOS Família, ele deve ter aí mais de 20 anos. Bem mais. Para vocês terem uma ideia do teor da escrita da psicografia para o dia que nós estamos falando hoje. Tem coisas lá que nem aconteciam, né? Mas já dizia o reflexo da sociedade. Era um caso aqui, outro lá, e hoje já não é mais assim, né? Irmão dependente sofrendo agressões. Vejam, na família, né? Dentro do lar que nós estamos falando. Na família, isso acontece como a do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo? Tem alguém aqui que não conhece a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é aquela parábola, né, que um pai tem 2 filhos e o mais moço quer ir para o mundo conhecer o que tem de novo, que pode lhe agradar. E ele fala para o pai: pai, me dá parte da minha herança que eu vou viajar. Ele viaja, gasta tudo que tem, começa a sofrer porque ficou sem grana, né, e volta. Aí o pai, percebendo a sua volta, o recebe de braços abertos, né? É feliz a parábola, né? O filho era perdoado, o pai perdoou e ele voltou para dentro do lar. Quando ele volta para dentro do lar, é bem essa parte aqui, do irmão dependente, né? O irmão mais velho, que ficou com o pai todo o tempo, suportando a responsabilidade, fica indignado. Como é que o pai perdoa aquele que acabou com o patrimônio, sendo que ele estava ali junto? Aí, nesta relação de irmão dependente, a parábola não fala. Acaba exatamente aí. Mas o que nós entendemos enquanto sociedade, né? Ele passa a sofrer as agressões daquele que ficou. Não é? É o revite que nós todos temos, né? Dizendo para nós, né? Olha, você está falando o quê? Você largou tudo, não ficou aqui? Você pode não falar na hora, mas você pensa. Mas em algum momento você vai transformar o seu pensamento em palavras. E se você transforma em palavras, naquele coração, se não estiver trabalhado espiritualmente, aí vamos lá de novo. Cria-se os desafetos, era um afeto. Transforma-se em desafetos. Viram as agressões verbais, olha, veja que interessante, né? Com consequência que pode sim ser fatal. Não vou tirar a parte da enfermidade, né? Porque aí já é uma outra conversa, né? Tudo dentro do lar, gente. Uma programação reencarnatória que nós fazemos e pedimos para estar aqui, mas que nós temos esses desafios para vencermos com os outros. E à medida que nós não conseguimos vencer, ao invés de melhorar, nós vamos agravando a nossa circunstância, não é? E aí chegamos aqui, as famílias em guerra. A nossa irmã coloca lá todos os itens, não é?
desfavoráveis, lembrando do nosso compromisso de amor. Porque nós, como um planeta de provas e expiações, que planeta é esse? Para nós que somos espíritos que precisamos aprender, não é? Pelo amor, pela tolerância, pela paciência, que nós deveríamos transformar o lar numa verdadeira família fraterna. Mas ela finaliza que as famílias, elas estão em guerra. E elas estão em guerra porque cada um no seu lar pensa: eu não tenho nada a ver com isso, é a minha família é desse jeito, minha profissão, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eu não tenho, né? Nós vemos os vícios de todas as ordens, né, na casa ao lado do nosso vizinho, aí a gente pensa: mas, que pena, Deus tenha misericórdia, mas eu não tenho nada a ver com isso, cada um com seus problemas. Então, quando ela coloca isso, é para nós nos lembrarmos que é este o mundo que nós vivemos. Mas o que nós queremos está distanciado do esforço e da vontade do Espírito, que é trabalhar por si mesmo. Então, perante tudo isso, o que nós deveríamos, né, na prática, realizar? Buscar a paz entre todos, o diálogo fraterno, o perdão, né? Se é difícil o perdão para uns, deveria começar pelo desculpa, não é? Vamos nos desculpar, vamos relevar, porque há coisas, né, que nós podemos relevar em algum momento, não é? Não digo tudo, porque cada um tem o seu momento de aprender, não é? Mas nós temos sempre que buscar a harmonia e a tranquilidade daquela família. Se nós não conseguirmos isso, mesmo que nós melhoremos um pouco, nós ainda vamos voltar, a própria Joana diz, nós ainda vamos voltar muitas vezes nesse círculo familiar, para cumprir o quê? O amor que nós nos comprometemos, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Alguém tem dúvida? Todo mundo na família de paz e harmonia? Tranquilidade? Claro que não. É domingo, foi domingo, dia das mães, né? Foi agora, né? Domingo, dia das mães. Então estava todo mundo preparado, harmonizado, deixar a mãe em paz, pelo menos. Mas nesse dia, que outro dia escutei, é família reunida, não família unida. As datas são famílias reunidas, não família unida. Se reúnem. Exato. Esquecem de comungar a mesma coisa, né? Diferente da família unida. É bom, gostei da comparação, né? Porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos estar unidos em fraternidade. É por isso que nos desafios nós nos separamos, né? Por que nós usamos por que uma casa espírita existe? Para nós finalizarmos, né? Pronto. Pode só mudar o... Por que nós estamos numa casa espírita? Vocês já pararam para pensar? Que nós poderíamos não ter nenhum lugar para professar a nossa fé. Porque a fé é íntima, ela não precisa de uma religação. Mas nós somos espíritos imperfeitos, então nós precisamos sim de uma religação religiosa. Não importa qual. Porque você precisa para exercer a fé que você tem. A sua fé é o seu entendimento de vida. Então você vai para a evangélica, ou vai para outra matiz. Você vai para onde o seu entendimento permite. Mas nós não precisaríamos nem uma casa espírita fazer isso para nós. Porque nós estaríamos fazendo aquilo que o mestre fala, amando o irmão como a si mesmo. É uma consciência do ser. O fato de nós precisarmos nos religar a Deus por alguma coisa, quer dizer que nós ainda não aprendemos a amar. E por conta que nós não aprendemos a amar, então nós precisamos vir numa casa dessa para dizer o quê? Eu tenho um conflito com a minha família, então vamos falar com o público espírita, né? Eu venho buscar o quê? No dia de hoje? Apaziguar meu coração, a minha mente, os meus pensamentos. Por quê? Porque eu tenho dificuldades na família. Eu tenho aquele que precisa trabalhar e não trabalha. Eu tenho enfermidade.
eu tenho problemas de profissão, eu tenho desgaste, eu não tenho paciência. Está tudo no meu lar. Eu não estou bem, mas você é da onde? Você é do seu lar, do seu núcleo, da sua família. Então você vem numa casa como essa, ou qualquer outro lugar, né? Mas nós estamos exemplificando aqui, para buscar o quê? Uma solução. E a solução tem que vir como segundo a espiritualidade, a partir da compreensão do evangelho que nós falamos hoje do lar, para você aplicar na sua vida cotidiana. Nós precisaríamos disso? Se exercermos o respeito e a tolerância? Não. Mas como nós ainda não exercemos, porque lá no lar a gente quer ser obedecido. Então eu tenho a verdade, eu vejo o mundo assim, você vê diferente. Se você aceitasse o que eu falo, você podia mudar. Você não muda porque você não aceita. Veja, é a nossa expressão ainda, não é? Da nossa preocupação conosco mesmo. Ainda não é com o outro. E deveria ser minimizado isso de forma que as famílias pudessem, como o nosso irmão falou, né? Estarem unidas no mesmo propósito. Que é para que seu filho, a sua filha, não possam herdar, né, as tuas imperfeições repetidamente. Porque os filhos, eles observam os nossos hábitos, como nós nos relacionamos uns com os outros, e eles vão reproduzi-los. É inevitável isso, porque a convivência é a nossa característica. Toda família tem uma característica. Se ela tiver o hábito da leitura, olha o exemplo para nós encerrarmos, né? Se ela tiver o hábito da leitura, então todos vão buscar a leitura. Mas se ela tiver a dependência química, cedo ou tarde, vai se buscar a dependência química. E isso não é registrado no espírito, não é o espírito que vem com isso, é a missão, né, de cada um que busca o reajuste. Aí vamos encerrar, né? Acendeu a luz, se despertaram, não pode apagar a luz. Vocês viram lá, né? Vinde a mim todos vós que está cansado, eu vos aliviarei, né? Vamos pensar em Jesus. Que Jesus dá uma leveza para o nosso coração e rogar a Deus que Ele nos desperte o Espírito, não é? Para o seu Evangelho, para que nós tenhamos a melhor família, né? E amanhã nós dizemos, mas não é a minha, não é a sua, é a nossa. É isso que os Espíritos vão fazer conosco cada vez que nós fecharmos o nosso ciclo familiar. Começa um novo olhar, não é? Muita paz a todos, né? Até breve. Por favor. Só lembrando, né, Deise, voltando à sua família, que sogra não é parente, viu, gente? É brincadeira. Amo minha sogra de paixão. Beijo, sogra. Gente, acho que a Deise vai concordar comigo, o maior desafio de amor e perseverança está dentro da nossa casa. A maior dificuldade é com os entes queridos que estão dentro da nossa casa. Se a gente veio junto ali com um monte de diferença, né, Deise? É justamente para praticar o amor e a caridade que começa dentro de casa. Dentro de casa. Aprendi um exercício essa semana, aproveitando o gancho do Dia das Mães. Para quem não tem a mãe ou o pai ou um ente muito querido que perdeu há muito tempo, para a gente estar com eles é só a gente fechar os olhos. No caso de pai e mãe, a gente é um pedaço do nosso pai e da nossa mãe. Fecha os olhos e se abraça como se você estivesse abraçando seu pai e sua mãe. Sinta, faça uma oração. Já fiz em casa, é muito legal, viu? Muito emocionante. A gente sente a presença deles, através da oração a gente se conecta, eles vindo ou não, mas existe essa conexão, e a partir do momento que você mentaliza um deles, você sente a presença deles como se você estivesse abraçando eles. É muito gostoso. Quem puder praticar isso em casa, ok? Dê, obrigado. Apareça sempre que puder. Ok? Muito obrigada. E a gente veio buscar energia, fluidos positivos, mas também a gente
precisa doar um pouquinho, né? A gente precisa fazer uma reciclagem de energia, né? A energia que a gente vai doar, talvez para a gente não está legal, mas para o plano espiritual aproveita de uma outra forma em alguém que esteja precisando de acordo com a necessidade. Então agora é a nossa hora de doar, hora de vibração. Tá ok? Então peço que todos mais uma vez fechem seus olhos, continuando naquela união de pensamento. Elevemos nossos pensamentos a Deus e irradiemos vibrações de luz para todo o planeta, vibrações de paz para os países em guerra, vibrações de entendimento entre o povo brasileiro, vibração de união entre todos os espíritas, vibração de energia para todos os centros espíritas e seus movimentos, vibração de sustentação pelos companheiros que não puderam comparecer à reunião de hoje, vibração especial de amor pelos sofredores encarnados e desencarnados, uma vibração muito especial de harmonia pelos nossos lares e familiares que lá deixamos, vibração de carinho para todos os nossos amigos e para aqueles que por qualquer motivo se dizem nossos inimigos. E alegremente abramos nossos corações para a captação de energias sustentadoras, para que possamos ter uma semana de muitos desafios, muitas realizações, de muita luz, de muita paz e de muita tranquilidade em nossos corações. E é nesse clima de paz e serenidade que nós finalizamos os trabalhos de hoje aqui no salão, através da tua prece, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Número 1. Número 2.
Obrigado, gente.